Histologia vegetal, mais uma vez aí caindo no nosso queridíssimo Enem. Questãozinha boa que, mais uma vez, reflete muito o que eu falo para vocês, galera. Diferentemente da questão de 2021, que foi uma questão bem específica, essa questãozinha aqui trabalhava com um entendimento mas bem superficial dos tecidos de condução. Portanto, é o que eu sempre falo. Cara, como que se estuda a botânica? Tu pega o conteúdo de maneira mais superficial possível, estuda ele todo, resuminho, aquela coisa toda, porra, bacanão, né? Bem tranquilo, tá? Aí depois, tu vai encontrando as questões mais específicas, mais detalhadas, e aí tu vai correndo atrás desses detalhes, beleza? Não tente abraçar a botânica, todos esses nomes malucos aí, que pô, muitas vezes são incomuns para vocês, de uma vez só, porque, meu irmão, vai cair no esquecimento. Então, a ideia é estudo superficial e detalhamento, né, sempre que encontrar essas questõezinhas. Show? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, ó, ele fala que o barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja, olha só esse termo, ó, casca, é utilizado para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, a periderme, ok, e o floema. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie. Quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco, tá? Então toda a circunferência do tronco vai ser retirada. Então aqueles que têm parte da casca retirada, sem completar essa circunferência, pode sobreviver. Então a morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da... Então vamos lá, galera. Primeiramente, cara, quando você pega histologia, tá? Histologia vegetal, é importante que você se ligue, né, na primeira situaçãozinha aqui, que é a relação dos meristemas, beleza? Lembra que o meristema primário, ok? O meristema primário, ele vai estar relacionando todas as plantas, ok? Porque é o tecido embrionário, né? Lembra que meristema e tecido embrionário, né, pode ser utilizado como sinônimos. No caso do primário, a gente relaciona exatamente o famoso crescimento, ok? Longitudinal, o crescimento primário, ok? Que está relacionado o que, fi? O que toda planta faz, cresce para cima e para baixo. Maravilha? Então, essa é a primeira leitura bem basicona que você tem que ter. E existe o meristema secundário, ok? Que não é comum a todas as plantas. Quem é que normalmente tem? Aí fica a dica do amigo para vocês lembrarem. Pensa em quem tem casca, é aquele aspecto petrificado e tudo mais, né? A suberina que vai impregnando as células e dá origem ao suber, que é o nome oficial aí da casca, beleza? Então você pode botar aqui, ó, suber. Então, um tecido morto, né? Que, como eu disse, dá um aspecto petrificado que é importante para a planta, inclusive, não só na proteção, ok? Também na sustentação da própria planta, tá? Isso é importante que sustentação para a planta, ela confere aqui alguns tecidos. A gente vai comentar mais sobre isso, tá? Então, na verdade, o que acontece? Esse crescimento, esse meristema secundário está relacionado, né, como eu falei, a quem tem casca e a quem tem esse crescimento, ok? Que a gente vai chamar de diametral. Pensa numa planta aí, cara, numa árvore que tem tronco, bicho, uma chapoca, que tem que juntar um monte de gente para dar um abraço na árvore, porque realmente elas têm esse crescimento em diâmetro, beleza? Então, por que eu estou falando isso, cara? Porque esse crescimento diametral, ele está relacionado, tá, a uma organização em que nós chamamos de câmbio. Câmbio da casca e câmbio vascular, beleza? E aí o que acontece, gente? Que, cara, isso é a maneira mais superficial de utilizar, tá? Não vou ficar falando aqui de filogênio, tá? Porque, cara, foge muito a ideia do Enem. Então, quando você fala de câmbio, tá? Câmbio, vou botar aqui, ó, câmbio da casca, que é o papo aqui da questão, mas que também eu tenho que fazer a relação com o câmbio, ok? Vascular,
tá? Eu estou falando para vocês o seguinte, ó, isso aqui tem uma relação muito importante com a questão de 2021. Por quê? Ó, pensa que num corte transversal do nosso queridíssimo, né, tronco, beleza? Então isso aqui é uma árvore, meu irmão. Vou fazer um espetáculo de árvore aqui, filho. Né? Olha só que maravilha, né? Para você fazer aí, usar suas canetinhas Stabilo 48 cores, tá? E aqui, cara, o que acontece? Ó, eu tenho um câmbio vascular, que é o mais interno, e eu tenho um câmbio da casca, que é o mais externo. Beleza? O câmbio, como a gente falou, a gente está falando de diâmetro. Ele vai dar origem sempre para um tecido para fora e um tecido mais para o interior, ok? Para você pensar nesse crescimento, como eu falei, em diâmetro, ok? E aí, cara, o que acontece? No caso do câmbio vascular, ok? A gente tem a relação ó, de um tecido que está crescendo aqui para o interior, para o centro, para o centro. Então ele é o xilema. Garoto, que macete maravilhoso, Vitão. Ok? E esse xilema, cara, o que acontece? Como o tecido ele está crescendo, o tronco está crescendo em diâmetro, você tem que pensar o quê? Que esse tecido aqui, ó, o miolinho do tronco, meu irmão, ele tende a se distanciar do câmbio, ok? Então esse mais interno é o que a gente chama de cerne, que é a madeira propriamente dita, que é comercializada e é a resposta da questão de 2021. Uma questão, como eu falei, o termo cerne, cara, poucos vestibulares cobram, por isso que eu falei, foi uma questão bem específica, tá? E o xilema mais próximo ao câmbio, que é o ativo, é o que a gente chama de alburno, tá? O cerne ele é inativo, tá? E muito importante na sustentação. Olha só, como eu falei para vocês, na ideia de sustentação de uma árvore de grande porte, você tem que pensar num conjunto de tecidos. Né? Eu falei que o suber ajuda, o próprio cerne. Você tem os tecidos de sustentação, a gente fala de colênquima, esclerênquima. Então tem uma união aí, cara, né, de tecidos atuando na ideia de sustentar uma planta. Beleza? Show? Então, galera, quando você pensa no xilema, ele está mais organizado aqui na parte interna e para fora está o floema. Para o centro, xilema, para o fora, floema. Olha só que maravilha, gente. Então, o que acontece? A gente tem aqui o floema. Maravilhoso. Tá? E aí, ó, então a organização é essa, ó, do centro para fora aqui. Cerne, alburno, câmbio, floema. E aí, gente, vem a questão da periderme, tá? Como eu falei, a gente tem aqui o câmbio da casca, né? O filogênio, deixa isso para lá, isso não vai ajudar muito na tua vida, pelo menos eu acredito aqui para o Enem, mas dentro da ideia de você pegar o superficial e depois ir administrando, né, o que é mais específico, beleza? Vamos supor que aqui esteja, né, o câmbio da casca. Para fora do câmbio da casca, ó, vai estar exatamente quem? A casca, o suber. Então a suberina ela vai impregnando, vai matando e vai dar aquele aspecto petrificado. Show? E para dentro está o feloderme, pouco falado, porque em termos de função não tem nada muito específico para ele. A ideia da questão é a seguinte: ele pega lá, né, um material cortante e ele tira a casca, ok? Ele faz um anel aqui no tronco, beleza? Quando ele tira esse anel, ó, ele vai tirar isso aqui, ó. Olha só que espetáculo, tá? Ele vai tirar toda essa parte, toda essa região aqui, beleza? Então, ó, ele está tirando o suber, que é a casca propriamente dita. Ele está tirando o câmbio da casca. Ele está tirando o feloderma, ok? Que é pouco importante, que eu falei. E ele está retirando aqui, ó, o floema, que fica mais externamente. Esse procedimento, que a gente chama de anelamento, antigamente era chamado de anel de Malpighi, ele era utilizado também em plantas, tá? Que tem, sei lá, plantas frutíferas, que você faz num galho aqui, ó, e você mantém o floema mais próximo, ó, você evita, porque lembrem que o floema
ele conduz seiva elaborado, que é matéria orgânica, açúcar, não é isso? Então, você consegue manter a glicose aqui, a matéria orgânica, próxima aos frutinhos. Os frutinhos ficam mais doces, beleza? O grande lance que você tem que se ligar é que o floema, cara, ele traz, ó, a matéria orgânica aqui, ó, né, das folhas principalmente, e eles, meu irmão, vão circular por toda a planta. Inclusive, precisa abastecer, porque lembra, a gente está falando de um organismo que é autotrófico. Então, toda a matéria orgânica que vai ser consumida para produzir energia e tudo mais, é ele mesmo que produz. Então, eu tenho que pensar no floema, cara, sendo distribuído por toda a planta. Só que a partir do momento que você vai lá, tira a casca, faz o anelamento aqui, ó, no tronco, na base da planta, o que você vai impedir? Ó, inclusive algumas provas, né, elas colocam aqui esse desenho, ó, como se estivesse fazendo uma barriguinha aqui, ó, mostrando o acúmulo de floema, exatamente aonde? No tronco da planta. Isso quer dizer o quê? Que as células da raiz, né, principalmente aqui dessa árvore, não vão receber matéria orgânica, ou seja, meu irmão, inviável para a produção de energia, né? Produção de ATP e tudo mais, né? Ou seja, você não mantém a fisiologia dessa planta em dia, filho, porque ela precisa dessa matéria orgânica que ela mesma produz. Então, a tendência é o quê? Se fizer na base da planta, que essa árvore ela morra. Show? Então, galera, quando a gente faz o que chamamos, ó, de anelamento, tá? O anelamento ele pode ser utilizado, como eu falei, na agricultura aí para produção de frutos, principalmente nos pomares e tudo mais, mas ele acaba sendo utilizado também o quê? Né, para às vezes a derrubada aqui de uma árvore ou exploração aqui, né, da casca, como ele está colocando em relação ao barbatimão, bela planta. Maravilhoso? Então, galera, vale a pena essa relação. Ó. Vou botar aqui bonitinho para vocês. Floema, ok? Conduz seiva elaborada, ok? Produzido no topo das árvores onde tem folha, ok? Normalmente, né? Lembra que fotossíntese pode ser feita no caule também. Onde tiver clorofila faz fotossíntese, beleza? Agora, lembrem que o floema ele é formado por células vivas, ok? Né? Lembra que principalmente, né, os túbulos crivados, ok? E o que mais? Né? A gente pode falar aqui, né, da composição da seiva elaborada, que é matéria orgânica. Show? Tranquilo? Enquanto, né, o xilema, tá? Ele, né, vai conduzir a seiva bruta, que é o que está no solo, né, água e sais, que é o que vem no sentido oposto, ó, da raiz e vai lá para cima, né? É importantíssimo, né, a relação, inclusive, que já caiu no Enem, né, da transpiração com a condução da seiva bruta, ok? Então lembra aqui que as células são mortas, ok? A gente está falando principalmente, né, do que chamam uns de elemento de vaso, e alguns colocam um sinônimo, outros separam as traqueídeas, beleza? Isso também não acho muito relevante para o Enem, tá? E você está falando, como a gente colocou, a seiva bruta com água, mais sais minerais, beleza? Então, no caso do anelamento, você, né, impede a passagem da seiva elaborada pelo floema. Maravilhoso? Então, depois dessa bela revisão, vamos matar a questão. Mas antes de matar a questão, se inscreva no canal, dê a força professor. Cara, vai a dica, cara. Para de ser apressado, para de ser afobado. Assista todos os vídeos, façam as revisões. Se você já anotou um resumo, anote de novo. Vestibular, concurso é repetição. Bota isso na tua cabeça, cara. E com esse monte de nome, você precisa repetir, você precisa trabalhar essa memorização que é praticamente mecânica, né, cara, de repetição 1, 2, 3 vezes. E aí, quando você achar que decorou, filho, você copia de novo, porque provavelmente você vai esquecer. Então, eu preciso que ao longo do ano vocês estejam vendo essas revisões, ok?
para realmente todo o conteúdo estar fresco. Biologia é uma infinidade de conteúdo. E, cara, fica a dica do amigo aqui, ó. Né? Lembra que aqui no canal tem um intensivo e aqui, ó, olha esse aplicativo aqui que está surgindo, meu irmão, para mudar a tua vida. É a minha mentoria que vai te dar uma mentoria total personalizada num preço de aplicativo. Beleza? E não deixem de conhecer meu intensivão aí que está no YouTube, é só você ser membro do canal. Beleza? Então, ó, a morte desses indivíduos decorrente da retirada do anel completo da casca é provocada pela interrupção da fotossíntese? Não, a gente falou que fotossíntese vai rolar na folha ou lá no caule, independentemente. Da transpiração, lembra que transpiração também acontece na folha, né? Principalmente nos estômatos, né? Pelos estômatos. Troca de gases? Não, também estou falando de estômatos, principalmente localizados aí nas folhas. Formação de brotos também não é a ideia, né? E nutrição das raízes, sim, isso vai impedir de fato e por isso que essa planta ela vai acabar morrendo. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Lembrem aí, botânica, estudem superficialmente e vão, né, administrando aí os conteúdos mais específicos. Valeu, um beijo, até a próxima.